Sejam todos bem-vindos hoje aqui na casa da Prime Video, um programa especial e diferente. Aliás, Yara, você tá com saudades? Sim. Eu também. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast para você, empreendedor, que está preparando o seu planejamento estratégico do ano subsequente. É imperdível que a gente vai tocar em diversos assuntos aqui hoje. Diz aí, mago do marketing. Como pagar o seu 13º de 2024. E agora já tá todo mundo desesperado. O de 23 já foi, já então? Foi, já morreu. Porque a maioria das mensagens que eu recebo é: Lucas, eu não vou conseguir pagar porque aconteceu de ter que pagar o 13º esse ano. E eu vou falar, mas o 13º tem todo ano. Tem. Então por isso que vai ser um episódio especial, como pagar o seu 13º em 2024 sem pedir ajuda ao banco. Muito bom, então sejam todos bem-vindos a esse podcast especial aqui na casa da Prime Video, a maior geradora de cotações para o mercado de segurança e facilities. Aqui do meu lado, Marcelo Bando. E aí, falando a parte de estratégia, também a gente vai rever, né? Por que tem que rever no último trimestre a estratégia do ano seguinte? você já tá dando spoiler? Já. É? É? Não, né? Segura um pouquinho. Vamos lá, então. Aqui na minha frente, Lucas Diegues, o mago do marketing, CEO da Prime Video e cofundador do Bootcamp. Minha missão é colocar marketing no planejamento estratégico de 2024 e tirar ele da área do RH. Nossa! Tirar ele do brand um pouco. Botar ele no planejamento estratégico. E aqui na minha frente, esse cara que é um gênio do planejamento estratégico, o Bessa, ele vai falar daqui a pouquinho quem é o Bessa. Presidente do conselho de algumas empresas, o cara é foda, com F. Obrigado, Bem-vindo. pessoal. Obrigado, Colégio, pelo convite. Obrigado, pessoal. Espero que a gente consiga agregar bastante informação importante para esse mercado de segurança que está crescendo bastante aí, né? E o Bessa já falou que meu valuation já tá todo errado já. Já então começou eu a fazer. preciso participar dessa aula com muito... Precisamos aflição. conversar. Vamos lá, Luquinha. Quem é o Bessa primeiro? Pergunta aí, você que é o cara. Bessa, para quem tá sem internet e não te conhece, dá um overview de como que você parou hoje aqui nesse podcast. Legal. Bom, pessoal, Robson Bessa, eu sou CEO da Unblocked, que é uma consultoria boutique, focada em estratégia, governança, finanças e capital humano. Eu presido o conselho de administração de uma empresa, estou no conselho consultivo de outras empresas, desenvolvi uma carreira executiva até 2019 como CFO de algumas multinacionais, empresas de fundos de private equity, teses de consolidação, muito M&A, muita loucura na vida relacionada às finanças e governança, e obviamente muita estratégia envolvida. Então, parei aqui a convite do Colette, né? Nós compartilhamos ali Network infinito, né? uma cadeira, né? Cadeiras no mesmo conselho, né, Colette? Então, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, espero poder contribuir com essa pauta de hoje. Bessa, para eu começar aqui, ó, a gente vai falar muito de planejamento estratégico, mas para quem está assistindo, o que consiste em um planejamento estratégico? É um PowerPoint? É um business plan? O que contempla para o cara falar assim, eu tenho planejamento estratégico, diferenciar assim, eu tenho uma ideia de onde eu quero chegar? Uhum. Bom, primeiro é que eu gosto de posicionar de uma forma um pouquinho diferente, né? O mercado em geral chama de planejamento estratégico, eu prefiro enxergar para isso como estratégia e planejamento. Por quê? Porque você primeiro precisa desenvolver uma estratégia, que é sair do ponto A, chegar no ponto B, e planejar a execução dessa estratégia. Então eu sempre olho para planejamento estratégico como estratégia e planejamento. E basicamente um processo de definição estratégica, ela passa por um processo estruturado, né? Existem algumas etapas, né? Eu costumo dizer assim, uma analogia do Waze, né? Então todo mundo usa o Waze, né? Então quando você coloca lá o destino, né, no Waze, ele só sabe as rotas que ele vai te sugerir, obviamente porque ele sabe onde você está agora, né? Então se o Waze não tivesse a informação do seu ponto A, do seu ponto de partida, ele não ia conseguir traçar rotas para você chegar no seu destino. Então quando a gente pensa em estratégia, é mais ou menos a mesma coisa. Geralmente a gente sabe aonde a gente quer chegar, mas poucas empresas sabem de fato onde estão hoje. Então, se você não sabe exatamente onde você está hoje, ou não sabe exatamente onde você quer chegar, fica muito difícil traçar as rotas para chegar de um ponto a outro. Então, esse processo de estratégia, ele passa necessariamente por o primeiro passo é, de fato, entender onde estamos hoje sob diversos aspectos. A gente fala de finanças, de governança, de processo de gestão, de cultura, de marketing, de vendas, de uma série de questões que toda empresa precisa entender, né? E a partir daí se desdobra um monte de coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho.
quanto tempo que um empresário precisa dedicar, Bess, que você enxerga para ele montar um planejamento estratégico para sair daquilo de eu tenho, meu faturamento é de 1 milhão, eu quero aumentar esse faturamento para 3 milhões, então preciso vender tanto, preciso reter tanto, tá aqui. Ele entra numa parte estratégica, tática, operacional, até o como vai ser executado, e porque eu acho que, eu fico pensando do porquê que o empresário não faz, na maioria das vezes, planejamento estratégico. Por falta de conhecimento, ou talvez porque isso demanda muito tempo e ele não tem esse tempo hábil para parar? Porque talvez isso vai implicar para ele em tempo lá na frente, vai ter que ir desviando Sim. rotas que ele não planejou, né? Não, sem dúvidas, eu acho que é uma mescla de uma série de questões, né? Eu costumo dizer que o empresário ele não sabe o que ele não sabe. E isso por si só é um baita de um Essa é problema, boa. porque se você, né, deixa de observar aspectos importantes que podem ser alavancas de criação de valor para sua empresa, para o seu negócio, de crescimento e etc., você simplesmente não olha para isso, porque você não sabe, não traça nenhum tipo de ação, não faz nada a respeito e o bonde passou, daqui a pouco Sim. é 2025, 2026 e não fez nada, né? Então eu acho que tem uma grande parcela de falta de conhecimento ou pouco conhecimento e a operação engole o empresário, né? É. Então, especialmente no período pós-pandemia, né? Eu falo que a C e DC deixou de ser antes de Cristo, depois de Cristo, passou a ser antes do Covid, depois do Covid, né? Então, no nosso mundo DC, né? Depois do Covid, as empresas estão muito mais enxutas. Então, Sim. a sobrecarga em cima do empresário é muito maior. E ele não vai ter tempo de ficar pensando na estratégia como deveria, porque a operação consome, ele tem que tocar a vida, né? Então, nesse sentido, ter apoio, por exemplo, é um bom caminho, né? Nesse caso, por exemplo, sim, hoje muitas empresas ou empresário buscou um conselho consultivo ou empresa de consultoria para ajudar para auxiliar numa estratégia. Ou para quem está iniciando hoje, o que você indica? Um conselho consultivo ou uma empresa de consultoria? Qual o melhor caminho para quem quer começar a desenhar uma estratégia? Olha, eu não acho que tenha uma resposta muito cirúrgica para isso. Acho que vai depender muito do grau de maturidade de cada empresa. Então, uma empresa, a minha experiência diz o seguinte, as empresas que estão um pouco mais maduras no sentido de gestão, o conselho consultivo ele agrega bem, eu acho que ele cabe legal, porque aí você consegue ter conversas de bom nível entre o corpo de gestão e o conselho consultivo, né, que está lá para apoiar. Lembrando que o conselho consultivo é um órgão não deliberativo, né, ele não decide nada, ele apoia, interfere na decisão dos gestores, né. Agora, uma empresa que está um pouco menos estruturada, aquele dono de empresa que está no dia a dia da operação, não tem tempo, não tem conhecimento, não tem tempo nem de estudar muitas vezes, né, outras coisas relacionadas à gestão, eu indicaria um processo mais consultivo. Inclusive, como um dos entregáveis, né, ou um efeito colateral desse processo consultivo é a própria criação de um conselho consultivo ao final. E aí a coisa tem mais perenidade ao longo do tempo, né? Só para complementar minha pergunta, hoje o pessoal muito pergunta assim, como forma um conselho consultivo? Eu trago um cara, um CFO, um DPO, eu trago um CEO de uma companhia. Qual a melhor composição de ideias assim para realmente ter um conselho que realmente contribua? E até acho que quando o pessoal pensa em conselho consultivo, talvez pensam só em empresas muito grandes que têm um É, conselho. Uhum. A partir de quantos funcionários, talvez, ou que tamanho de estrutura que talvez esse empreendedor já devia começar a buscar um conselho? Olha, eu, eu, eu não acho que tenha tamanho ideal ou mínimo, né, ou, enfim, para ter um conselho. Porque o conselho, a ideia do conselho consultivo é ele apoiar no processo de gestão. Geralmente, respondendo a sua pergunta, né, a composição de um conselho é muito é, desejável que haja pessoas de fora do negócio. Então, eu, por exemplo, não sou do setor de segurança. Eu fui CFO de empresas de saúde, hum, manufatura, enfim, outros setores que nunca permeei no setor de segurança. Então, com toda a minha ignorância no setor de segurança, eu posso fazer perguntas que vocês especialistas da área talvez não façam, mas que pode dar algum insight que Questionar. fala, uhum. opa, peraí, então a gente consegue contrapor muita coisa tendo uma visão de fora não viesada e obviamente trazendo outras experiências de outros setores que podem eventualmente ser aproveitadas em vários mercados, né? Então eu acho que é salutar ter um conselho consultivo ou uma mentoria ou o que quer que seja, se a empresa for muito pequena, às vezes não tem capacidade financeira para custear, né? Porque é uma estrutura que pode custar alguma coisa, mas não acho que tenha tamanho.
Mas assim, a especialidade, tem alguma indicação? Ah, tem que ser o ideal, tem que ter um cara Formação, né? de formação? Olha, eu acho que isso vai depender muito da formação da própria empresa, né? Então, por hipóteses aqui, né? Você tem um cara que é de tecnologia, um outro sócio é um cara de marketing, e os dois tem um é responsável pelo fluxo de caixa, mas não sabe o que é isso, não conhece contabilidade, não sabe de custo. De repente, faz sentido trazer um cara, né, com uma expertise um pouco maior em finanças para apoiar nas decisões, né? O empreendedor brasileiro ele sofre muito da síndrome do topo da pirâmide. Então, se você é o dono da empresa, você tem que saber de tudo, porque no final a decisão é sua. Então, assim, putz, vamos captar esse empréstimo, né? Ou vamos comprar essa máquina, ou vamos trazer drones de fora. Enfim, são decisões de investimento, de financiamento, que são tomadas todos os dias. Se você não tem expertise, faz sentido ter alguém de fora para te apoiar. Se é uma empresa formada por um economista, um contador, um administrador, de repente faz sentido trazer um CTO para dentro, um cara de marketing para tentar mesclar Diversificar. esses conhecimentos. Isso vai muito em linha com o mindset ágil, né? Quando a gente fala, por exemplo, de criação de squads, de pequenas equipes multidisciplinares, né, e tudo mais. Inclusive, num processo de planejamento estratégico, é fundamental que a gente tenha todo o desenvolvimento disso, né, em squads. Não pode estar na minha cabeça ou na sua cabeça, né? Então é um colegiado que vai pensar em preço sobre vários ângulos e isso leva a uma decisão mais assertiva, né? Agora, Bessa, você tocou num ponto inicialmente, e muitos empreendedores desse nosso setor de terceirização, existe um pouco da vaidade, o cara que construiu a empresa ou que acha que sabe construir um negócio, ele vai tocando e a empresa vai crescendo, do jeito dele, familiar, caseiro, e essa empresa vai prosperando. Muitas vezes sem sistema, sem governança, sem contratação de heads, enfim, é o cara que nasceu para o negócio, ele foi executivo há muito tempo, virou empreendedor e está tocando o negócio dele. E o negócio está indo. Né? E aí você vai falar para o cara assim, cara, mas você precisa implementar, por exemplo, governança. Você precisa agora implementar inovação. RP. O cara vai falar assim, meu, mas o meu negócio até agora deu certo, cara. Quem é você para poder colocar regras no meu negócio? É uma quebra de cultura do cara ser friendly, né? Falar, cara, eu vou abrir meu coração para aceitar um conselho, ou um consultor, ou uma mentoria de alguém que vem de fora. Essa é a primeira Uhum, pergunta que eu queria. Quais são os desafios de quebrar essa objeção? E uhum, o segundo, você comentou que muita gente não sabe nem onde que ele está hoje, né? Qual é o exato. raio-x da empresa? Então, como hoje descobrir e quais ferramentas que você usa para ter um raio-x, um panorama? Tá, você entrou no negócio e fala, cara, balanço eu sei que é um indicador, mas tá, mas que mais? Como é que você vai fazer um raio-x Uhum. daquela empresa Como é que naquele você dá momento? essa resposta, né, do ponto A? Isso. Porque Legal. o cara acha que a empresa dele é a melhor do Brasil, É. ele não tem problema, que o negócio dele é lucrativo, que ele não precisa contratar ninguém, porque ele é o dono, ele toca. Aliás, ele acha caro contratar alguém, É. Sim. porque ele É um quer cara de sucesso, teve ele sucesso, né? teve sucesso, mas ele acha caro contratar alguém. Fala, pô, até agora eu cresci sozinho, mas ele não consegue dar o próximo passo, que é a profissionalização e a escala do negócio dele. Uhum. Até agora ele conseguiu, mas daqui pra frente, cara, você não tem braço pra fazer tudo sozinho. E é difícil virar o mindset desse cara. É. Não, pontos assim, muito legais que levantou, Colette. Bom, primeiro ponto é o seguinte, né, o mundo mudou, né? Assim, a oferta de soluções mudou drasticamente, né? Os mercados mudaram drasticamente. Hoje em dia, é, os grandes bancos não concorrem somente entre eles, né? Ele concorre com o Google, concorre com o Meta, né? Além dos bancos digitais. Então, o mercado passou por uma revolução e tem passado cada vez mais rápido, né? Então, eu costumo dizer o seguinte: o que te trouxe até aqui não garante que vai te levar até lá. Então, eu visitei recentemente uma empresa muito grande, fatura meio bi por ano, uma empresa de 68 anos, que está na terceira geração, totalmente familiar, não tem processo de governança corporativa, é uma SA de capital fechado e muito bem, obrigado. Né? Só que essa pessoa que já é a terceira geração já tem um mindset totalmente diferente. É um cara que estuda na FGV, é um cara que foi para o Vale do Silício entender um pouquinho o que está acontecendo no mundo. E aí qual que é o desafio dele? É convencer a segunda geração que Segunda geração. continua na gestão
promover essas mudanças. E aí vem o que você comentou. Porra, mas até hoje a gente olha o nosso caixa, olha o nosso faturamento, olha, só que a coisa mudou. Eu costumo dizer o seguinte, né? A hora que você é o dono da empresa, a sua empresa está crescendo, você tem controle de tudo. A partir do momento que você cresce suficientemente bem para demandar, por exemplo, executivos de fora, a hora que você botar alguém lá para botar a mão no teu dinheiro, no teu caixa, você vai pensar na governança. Enquanto sou eu, você, irmãos, amigos, tá tudo bem, a gente não vai se sabotar, mas a hora que você trouxer gente de fora, se você não tiver processos de governança e dê diretrizes para essa gestão, você fica muito exposto. E a gente cansa de ver casos de fraudes, roubos e etc. Então, esse é um ponto importante. Então, enxergar modelo de gestão de uma forma mais madura, mais profissional, é fundamental porque o mundo mudou. Né? Os próximos 40 anos não vão ser como foram os últimos. Né? E os próximos 40 talvez ocorram nos próximos 5, né? De tão rápida que são as mudanças hoje. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Quando a gente fala de iniciar um processo de planejamento estratégico, né, ou de estratégia, a gente, como eu falei, parte de um ponto inicial que é um diagnóstico. Então, igual a gente vai ao médico, você tem sintomas, né? Você ficou com dor, não sei exatamente o que é, etc, etc. Então, o que você precisa é um diagnóstico para saber que remédio tomar, qual a dose e tudo mais. Na minha consultoria, na nossa boutique, a gente tem uma metodologia, a gente é uma plataforma de inteligência de negócio que a gente enxerga a empresa numa visão 360 graus. Então, existe uma profundidade muito grande, são 12 alavancas de criação de valor que se desdobram em mais de 60 aspectos de valor da empresa, né? Então, vou dar como exemplo finanças. Eu tenho alguns clientes que, na hora que eu rodo essa metodologia, dá lá um grau de maturidade, e a gente consegue quantificar isso, né? São coisas intangíveis que a gente quantifica. 15% de maturidade no financeiro. O empresário olha para mim e fala, é impossível, cara. Eu pago em dia, recebo em dia, o salário está em dia. Como que eu tenho 15% de maturidade do financeiro? Porque não é só isso, né? A sua maturidade de gestão financeira não se resume a pagar e receber em dia. Você tem gestão de caixa, gestão de capital de giro, você tem gestão de resultados, você tem estratégias financeiras. Isso tudo a gente olha num diagnóstico. E aí a hora que eu falo para vocês sobre estratégia financeira, que foge de só pagar e receber, aí Tela azul. aí vazou. Exatamente. Então é nesse sentido. Então, acho que o caminho é ter um framework robusto para te dar as respostas de novo, né? Para te dizer aquilo que você não sabe que tem a sua empresa. Né? Roberto, você acha que hoje vale o empresário sair de cena e contratar um CEO para tocar seu negócio? Isso é uma boa estratégia? Ou ainda você acha que o empresário ainda é resistente em sair, ir para o conselho e botar um profissional efetivo como um CEO para tocar sua empresa? Olha, eu penso isso de forma estratégica, né? Ou seja, o chairman, né, o presidente de um conselho, ele tem uma posição totalmente diferente de um CEO, né? Então a gente vê, por exemplo, a Amazon teve esse movimento recente, né? O Bezos saiu, né, da posição de CEO e assumiu a posição de presidente do conselho. Então, o presidente do conselho ele está olhando as próximas ondas, né, de inovação, de crescimento, de mercados que a empresa vai tomar. O CEO ele tem uma pegada um pouco diferente, né? O CEO ele é executivo, como executivo ele executa aquilo que é definido em conselho, olhando empresas maiores, né? Uhum. Então, assim, se o empresário, minha visão, tem essa visão, tem essa percepção, puxa, eu preciso sair da operação para pensar o meu negócio nas próximas ondas e para isso eu tenho que ter um cara para tocar a boiada, faz sentido, né? Nesse sentido, sim. Ou, de repente, a gente cresceu tanto que, putz, agora demandamos gente mais capacitada. Isso acontece também. Tem muito cara genial que cria um puta negócio, mas não conhece de gestão, conhece muito pouco de gente, e aí traz pessoas mais qualificadas. Então, depende muito do momento, de novo, né? A questão da maturidade de gestão das empresas, gente, é fundamental. E muitas empresas não ligam para isso, infelizmente. Até puxando isso, eu queria perguntar até para vocês dois. Vocês já trabalharam em grandes empresas que tinham talvez uma grande parte de planejamento de 5 anos,
E não sei se trabalharam em empresas que não tinham essa parte tão estruturada. O que vocês dois sentiam de facilidade ou dificuldade em cada uma dessas situações nas empresas que vocês passaram? Ó, eu trabalhei na empresa, não falar o nome agora. E fizemos um desenho de a empresa faturava 600 milhões, ela queria chegar ao final de 4 anos, chegar ao faturamento de 1 bi. Então, dentro dessa estratégia, reuniu junto com a alta direção. Acho que a maior falha que aconteceu é chegar no objetivo de 1 bi, só que, né, quando desenhou toda a estratégia, acho que quando foi para a parte do plano operacional, ele se perdeu muito a comunicação, Uhum. e aí foi se perdendo um pouco na parte mais tática. Ou seja, tudo aquilo que a alta direção desenhou, foi lindo, maravilhoso, a questão de retenção, faturamento, cross-selling, upselling, toda essa estratégia, até de aquisição de novas empresas, para chegar nesse 1 bi, de fato, na parte operacional não É, aconteceu. Então, no primeiro ano, teve a meta ano a ano, para chegar ao bi, no segundo ano não chegou a 5, 10%, que deveria chegar no mínimo a 25%. Então, assim, aonde que errou? E aí, quando foi rever a estratégia, está justamente na questão gerencial para baixo. é. Foi um case, né? E puxando isso, Bess, você acredita que dentro desse planejamento ele vai ser feito só pela autarquia da empresa ou toda a empresa tem que participar da construção desse planejamento? Eu não penso que toda empresa, né? Acho que isso vai estar muito na cúpula ali, porque, assim, acho que nos primeiros níveis, né, no primeiro, segundo nível, Tá. né? Lembrando, assim, sempre tendo em mente que nós vamos fazer isso em squads, né? Então, sei lá, de repente a pessoa que é do RH não é um mega diretor, é um gerente, ou é um supervisor de RH, mas é a pessoa que conhece de RH. Então faz sentido dentro desse squad para discutir estratégia, né? E pessoas têm que estar ao centro da estratégia, fazer uma pessoa que é um supervisor. E ok, né? Agora, tem estruturas um pouco mais robustas que já têm níveis de C-level e aí geralmente fica nesse patamar de primeiro e segundo escalão ali, né? Mas isso que você comentou é um negócio incrível, porque não adianta a gente ter a melhor framework, melhor equipe, melhor McKinsey fazer a estratégia se a gente falha na execução. O que dá resultado é execução. Estratégia sem execução não dá resultado. E para isso tem que ter muita clareza. Então, assim, quando a gente faz planejamento estratégico, né? Tem muito romantismo nisso, né? Total, total. Então, quais são as etapas, né? Voltando ao comecinho do podcast, né? Então, a gente inicia com um diagnóstico, esse diagnóstico que eu comentei, que é muito profundo, ele não pode ser raso, né? Então, inicia-se com isso. A gente, a partir daí, tudo que a gente descobre, a gente constrói uma matriz SWOT muito robusta. E aí eu digo robusta porque ela tem uma série de elementos, assim, no olho do mosquito sobre o porquê a gente entende que determinado bullet point é uma força, uma fraqueza, uma ameaça e etc. Então tem muita informação boa aí. A partir daí a gente revisa missão, visão e valores das empresas, o propósito delas. Por quê? Porque a gente entende que é aí que a coisa tem que estar ancorada. Eu costumo dizer que tem uma historinha que eu criei que é dos cabides, né? Então, assim, na empresa, uma série de. Todo mundo está fazendo um cabide diferente ali, mas tem um cabideiro só na empresa, certo? Então não adianta eu fazer um cabide de madeira, outro de plástico, outro de ferro, se só cabe de madeira. Então, assim, putz, ó, legal o cabide que você está fazendo, mas tem que ser de madeira. Por quê? Porque é o nosso comum ali, né? É o que a gente compartilha. Então, feito isso, a gente ancora os objetivos estratégicos, amarrando na missão, na visão, nos valores da empresa, desdobra daí ações estratégicas, a gente prioriza essas ações estratégicas e, no final das contas, vai ser o que a gente vai executar. A gente define, e isso é muito importante, o que é sucesso para essa estratégia. Eu chamo isso de governança estratégica, então, seja KPIs, OKRs, o que quer que seja que a gente meça, né? Mas é importante ter clareza do que é sucesso ou não dessa estratégia. E a partir daí entra num aspecto importante de comunicação, que é a carta do CEO. Então, a gente, com tudo isso feito, a gente faz uma carta do CEO para a organização, dando alinhamento, pertencimento dos caminhos que a gente vai percorrer daqui para frente para todo mundo, porque todo mundo tem que estar comprado na execução da estratégia. Senão, a coisa não funciona, né? E, de novo, a gente volta para as pessoas. Quem executa o que as grandes mentes pensam
pessoas, né? Então a gente tem que sempre ter pessoas ao centro da estratégia. Olhando essa parte de planejamento estratégico, eu vejo que tem toda uma metodologia por trás. O que eu vejo que as empresas fazem, Colete? Aí você me corrija se eu estiver errado. Mas o CEO ali, talvez, junto com a diretoria, define para onde a empresa quer chegar, em relação, talvez, a valores, ou um indicador lá de norte para onde ela quer chegar. E as áreas, a área de vendas vai falar o como que ela vai chegar até lá, o budget que ela precisa, os canais que ela vai utilizar, marketing também, RH também, operacional. Todas as áreas vão fazer o seu planejamento de como vai alcançar. Isso é planejamento estratégico? E se não é, qual que é o gap dessa metodologia? Olha, eu acho que é o caminho, né? Mas, de novo, né, se eu tiver que perguntar para você o que você vai, eu acho que perde um pouco. Isso tem que ser algo colegiado, a gente tem que discutir. Então, se eu sou o CFO, eu tenho que discutir com você, que é o cara do marketing ou de RH, o porquê que essa estratégia Entendi. de pessoas é a melhor, porque eu posso fazer Todas estão relacionadas. contrapontos, entendeu? Posso fazer contrapontos em relação a isso. Você pode questionar a estratégia financeira de investimento. É isso que cria valor, né? Então são várias mentes ali pensando um problema comum, né, para chegar num objetivo comum. Então, eu acho que talvez o missing point do que você disse é exatamente esse colegiado. Não quero saber, marketing me dá o seu, você TI me dá o seu, RH me dá o seu, junta uma coxa de retalho, junta tudo e cospe ali um. Não funciona, Uma gente. estratégia. Não funciona assim como deveria, né? Bessa, o que você enxerga quando você atua nessa parte do conselho? Antes desse empreendedor ter governança, RP, o que você enxerga que talvez são as maiores dificuldades dele na parte da gestão da empresa? É falta de indicador? É falta de conseguir garantir a execução da empresa? Você entende que são os principais gaps desse cara antes de ter essa metodologia implantada? Para mim assim, o cara é o caixa. Caixa. O empreendedor ele tem que proteger o caixa em qualquer estágio de maturidade da empresa, em especial uma empresa que está iniciando a operação, porque é, essa fase de crescimento é muito perigosa, né? É muito perigosa. Em finanças tem uma teoria que chama teoria da tesoura, né? Efeito tesoura, né? Que é esse movimento da tesoura aqui. O que é isso? As empresas têm o capital de giro, certo? Que é a diferença ali entre os ativos, passivos, né, circulantes, correntes e tal, e que dá um determinado número, né? Por exemplo, 100. E existe a necessidade de capital de giro. Se você tem uma operação hoje que fatura 1 milhão, daqui a pouco se dobra, fatura 2 milhões, você tem um descasamento do seu capital de giro, por isso que a gente fala lá em finanças do grau de maturidade de capital de giro, né? Você tem um grande problema, porque se você recebe em 90, paga em 30, você tem que ter 60 dias ali para se sustentar, né? Agora, faturando 1 milhão eu consigo, agora faturando 2, 3, ferrou. Você tem um puta buraco no primeiro ciclo, né, de giro ali, né? Então, isso quebra a empresa. Quando a gente fala assim, a empresa morre pelo caixa, é isso. Então, muita empresa, ao crescer, quebra. Ou ela vai precisar de dinheiro de sócio, ou ela vai precisar pegar empréstimo de banco, e muitas vezes não tem acesso a esse crédito, não tem garantias para dar para banco, e aí fica suscetível a taxas exorbitantes, e aí vira um ciclo vicioso que a coisa, enfim, degringola, né? Então, se eu tivesse que dar uma dica, assim, é o caixa. Cuidem do caixa. E pasmem, a maioria das empresas olham o saldo do banco. É verdade. Eles fazem a gestão do caixa olhando o saldo do banco. É impossível, é o começo do fim, né? Então, assim, fazer uma boa gestão de caixa, você tem que ter granularidade, você tem que olhar o caixa em perspectiva. Não adianta você olhar né, dirigir na neblina, né? Você fica ali tentando enxergar o que está na sua frente. Você tem que enxergar lá na frente. Sim, Um ainda mais exemplo, no nosso mercado, né, Bando, que o cara tá utilizando, ele tá com o dinheiro do cliente, que no caso é o décimo Provisão. terceiro, tá cheio, então talvez o saldo É. dele esteja cheio. né? e um exemplo prático nosso, o nosso setor, 80% do nosso faturamento, 75% é folha de pagamento. Então, quando hoje o cliente fala assim, eu vou te pagar em 30 para o mês, 60 para o mês, 90 para o Errou. mês, e aí quando a gente vai para a área de suprimentos, você está pagando em 20 dias, 30 dias, assim, meu, tem uma coisa errada. Se tá todo mundo me pagando em 90, no mínimo é a questão do ciclo, né? Sim. Você tem que passar a negociar com seus fornecedores em 60, 90, pelo menos, para ter
no mínimo, o fluxo de caixa da empresa meio que Balanceado, né? balancear. Melhor Porque não balanceado. adianta você ser um bom pagador e o cliente ser um mau pagador. Você não combina as coisas. Então, isso se discute muito na área de controladoria, né, essa questão Sim. do casamento de Do fluxo ciclo financeiro. ciclo É, financeiro. e aí, num cenário onde 85% do custo é mão de obra que não tem como negociar, deixa eu te pagar seu salário em Não é 90 dias, o cara vai falar, tchau, tchau, né, né? meu? Então, assim, não existe isso, né? E não é só salário, né? Você tem os encargos, você tem Impostos. férias, você tem rescisões, você tem que pagar, você tem, eventualmente, processo trabalhista. Gente, é uma loucura, né? Então, assim, para gastar dinheiro é fácil. Para gerir, né, para ganhar e para gerir bem esse dinheiro é bem mais complexo. Por isso que a gente não pode, você empresário que está me ouvindo aí do setor de segurança, não negligencie a gestão do seu caixa. Sente em cima do caixa, todo dia. E é todo dia mesmo, Você não é tem que saber exagero. tem que saber qual que é o seu caixa. E sabe que o Todo pessoal dia. esquece, né, Colete, que a gente tem, na verdade, 14 folhas praticamente, né? Se você tem o 13º e tem as férias, praticamente. E você só tem 12 faturas o cliente por ano. Exato, é. Então, se você tem duas ali, que se você não souber guardar, rapaz, É. aí é uma dor de barriga. Aí você conecta num outro ponto que é super importante também, que é a tradução da estratégia em números, que é o quê? É o planejamento orçamentário. Então, uma vez feito, né, a estratégia, definindo tudo isso, a gente tem que planejar financeiramente essa estratégia. Então, vamos abrir uma filial no Nordeste, vamos internacionalizar a empresa, vou precisar comprar uma empresa. Enfim, tem estratégias que a gente define ali que vão custar, vão gerar receita, vão gerar custo, vou ter que contratar, vou ter que, né, desmobilizar um ativo, vamos fechar essa fábrica, vamos fechar, enfim. Tudo isso se traduz em números. E aí, essa previsibilidade que você comentou, de 12 faturas, 14 folhas, tem que estar no planejamento. É. E uma vez que você faz o planejamento de forma adequada, você, obviamente, um dos resultados desse planejamento é um fluxo de caixa projetado. E aí você consegue enxergar isso. E hoje, quando eu falo do nosso segmento, a empresa saudável hoje paga no 8º mês, já tem o dinheiro do 13º de férias. O 13º, ele vai até o 10º mês e já tem que ter as outras, as férias. Então, a empresa que passou do 8º mês e não tem dinheiro das férias, já começa a dar o sinal amarelo. Se chegou no 10º mês não tem sinal do 13º, é sinal vermelho. E assim por diante, né? E é muito desafiador, né? É desafiador. E aí tem de tudo, né? Eu tenho uma aula que eu dou sobre gestão financeira, onde eu falo dos sintomas, né? Enfim, toda essa questão de as disfunções do gestor, né? Então tem gestor que usa a empresa para benefício dele, da família, e enfim, cara, tem de tudo, né? Eu duvido que tem esse Não, empreendedor. mas esse mercado é o que mais Não tem, no setor de segurança, né? Em outros setores. Mas isso é em todos. Não, isso acontece muito. Só que assim, isso é um ponto importantíssimo também. A gente tem que separar os patrimônios, né? Uma coisa é o patrimônio pessoal, outra coisa é a empresa, né? Você pode ter um prolabore de 100 mil reais, você vai orçar isso, 100 mil reais, né? E vai ver se para de pé. Se não parar, sua puta, 100 não dá para ser 80, também não dá, então é 40, beleza, parou. Agora, pega o 100 e gasta do jeito que você quiser na física. Não pague conta de luz, colégios, fim de semana com a sogra do caixa da empresa. Não faça isso. É uma zona. Depois você não consegue voltar, né? Nosso É muito difícil. segmento, ele confunde muito a questão do OPEX e do CAPEX, né? Então, tem muitos empresários hoje pequenos que preferem comprar um carro, comprar um computador, comprar impressora, comprar não sei o quê, enquanto os outros loca carro, loca impressora, loca essas coisas. Como é que você vê dentro de uma empresa talvez menor, dentro de um planejamento estratégico, essa questão do OPEX e do CAPEX? Olha, eu acho que assim, você tem que fazer conta, né? O CAPEX, acho que vai muito de oportunidade também. Hoje está muito, assim, a gente substitui a propriedade pelo acesso, né? Então isso veio muito do SaaS, né? Desses modelos de tecnologia. Então hoje você tem acesso a qualquer coisa. Você não tem dinheiro para comprar uma BMW, mas você pode alugar uma BMW, você pode pagar uma mensalidade para uma BMW, não gostou, você devolve e tudo mais, né? Acho que isso tem que fazer conta. Eu não acho que Não tem uma vantagem. Eu acho que assim, se é uma indústria, é mais intenso em CAPEX, é mais intenso em investimentos em CAPEX, né? Fora isso, eu acho que não. Não influencia. Eu acho que não. Obviamente, assim, existe um trade-off aí, né? Uma troca, né?
quando você fala em CAPEX e OPEX. Por quê? Quando você fala em CAPEX, você tem a possibilidade de ter, por exemplo, um financiamento, né? Então você tem financiamento de BNDES, você pode fazer um CDC, você pode fazer coisas nesse sentido, né? Então, vou comprar caminhões. Você vai e faz um CDC com os bancos e tem uma linha de crédito. O OPEX não. O OPEX né, todo mês você tem que pagar ali a mensalidade. Em contrapartida, você tem falando em EBITDA, né, que é uma das métricas que o pessoal usa bastante, que eu tenho muitas críticas em relação a isso, mas, enfim, quando você usa CAPEX, o seu EBITDA tende a ser maior. Por quê? Porque aquela despesa não entra no resultado, vai entrar uma despesa de depreciação que não computa nessa métrica. Por outro lado, se você tem OPEX, ele vai reduzir o seu EBITDA porque vai ter uma despesa operacional ali. Então, assim, essas análises precisam ser feitas, né? Ter uma resposta cirúrgica para isso? Acho que não. E vai muito do modelo contábil também aplicado, né? Vai do modelo contábil, do modelo de negócio, né, de cada empresa, né? Enfim. Sabe que a gente fala muito com o nosso setor, a quantidade de 2 casas decimais é um ótimo número, né? Enquanto os outros setores estão em 30, 20, o nosso quando bate 8, 9, 10, o pessoal já começa a estourar rojão já, né? Eu não sei como que é a realidade de outros segmentos. E acho que se a gente olha para o nosso segmento, aí você e o Colete vão saber responder bem, talvez quantas empresas quebraram porque apareceu um concorrente que dominou o mercado. Eu acredito que a maioria das empresas que quebraram foi por problema financeiro, descasamento de caixa, misturou pessoa física com pessoa jurídica. Grande parte. E eu vejo muitas crescendo até muito mais do porque não é por falta de vender, mas porque está vendendo muito. E hoje um gargalo seu na KE4 é que você está crescendo muito, é um desafio financeiro. Financeiro. Né? Porque parece sempre algo bom. Estou crescendo, estou vendendo. Nem sempre vender é positivo, né? Sim. Por quê? Por conta do efeito tesoura. É a diferença entre o seu capital de giro e a sua necessidade de giro. Quanto maior a sua necessidade, mais dinheiro você vai ter que injetar em relação ao seu capital de giro, até que isso volte Hoje a eu posso diminuir. dizer assim, você fez uma pergunta bem legal sobre experiências nossas, né? Eu venho como executivo de grandes corporações, aonde, obviamente, você tem grana para contratar essas consultorias todas, a tua, entre outras mais, né? E aí vem um modelo muito pronto, né? E eu vivi isso, né? E um insight que eu trago aqui e que eu aprendi na prática, na dor. Hoje, o pequeno, talvez até o médio empreendedor, o cara sai fazendo. O cara conhece, ele está entrando num novo negócio. Ele conhece, ele tem relacionamento, ele provisionou a grana e vão fazer. Pô, tenho tesão, tenho vontade, tenho relacionamento, vou construir um projeto de tecnologia, vão fazer. Sem preparação e planejamento nenhum. Às vezes por vaidade, às vezes porque ele acha que sabe, vamos tocar o pau. Tem caixa para queimar, vamos tocar o pau. Eu aprendi isso, cara. Antes de começar um negócio, começando o negócio, cara, invista tempo no desenvolvimento da estratégia desse negócio. Isso é primordial. E aí o segundo ciclo que eu vejo, desenhou tudo lá, a consultoria desenhou a 4, 8, 12, 15 mãos. Do cacete. Framework perfeito, assim. Tu olha aquele quadro e fala, caralho, eu tô na NASA aqui. Não tem como dar errado. Não tem como, e não tem mesmo. Se você seguir o que tá lá, não tem como dar errado. O grande problema que eu vejo é o desalinhamento das pessoas no centro do negócio. Eu vivi isso. A desconexão da pessoa com a estratégia daquele framework bonito que tá na parede. Ali, cara, aí entra, é por isso que eu sempre falo assim, pode ter o melhor negócio do mundo, cara, ter grana, injetar fundo, private equity, se não tiver alinhamento entre as pessoas, no que está escrito lá, não vai permanecer por muito tempo de pé esse negócio. Uma peça desconecta, a engrenagem continua rodando. Aí daqui a pouco uma segunda peça desconecta, a engrenagem já começa a fazer barulho. Aí falta o óleo. Daqui a pouco quebra um dente. Aí aquele ciclo normal que estava girando assim, ó, já começa a girar torto, até que a engrenagem destrói e você não percebe, porque é muito rápido. Por isso que às vezes vale a pena, talvez, você tá na onda, né? Como você falou. É muito e você surreal. Tem um CEO lá, cara, que vai lá e... Talvez você vê isso, né, Bessa? Você que tem muita experiência com isso, né? Fala, cara, como é que aquela empresa, cara, tava numa puta onda de crescimento legal, cara, inovação, produtos novos, contratando as melhores cabeças, aí você vê aquela, de repente você vê assim, cara, pufa, aquele voo de galinha, fala, cara, o que aconteceu?
Desalinhamento. Isso é muito comum, né? Eu tenho uma hipótese para isso, né? Existem várias, mas enfim, a minha hipótese que eu vejo mais acontecer é a diferença de motivações, né? De interesses. Então, assim, você enquanto dono, você tem um interesse, né? Você quer crescer empresa, quer ganhar dividendo. O cara que está lá trabalhando, ele não é dono, ele não ganha dividendo, ele tem outros interesses, né? Então, assim, o interesse dele é o quê? Pô, se o cara do vizinho me oferecer R$ 500 a mais, eu vou embora, porque eu tenho família para sustentar. Enquanto você está ganhando milhões aí, eu estou ganhando meu salareco aqui. Ponto, bateu. Então, essa disfunção de interesses, né, é um dos grandes fatores disso aí que você comentou, Colette. Então, assim, como alinhar melhor isso aí, né? Então, aí que entra, por exemplo, propostas de remuneração de longo prazo, stock options e vários outros instrumentos que podem colocar essa cenourinha na frente das pessoas, chave, que, porra, joga o meu jogo aqui, vem comigo que você vai se dar bem, não só eu. Né? Porque se só eu vou me dar bem, cara, tchau, meu, você vai procurar outra turma. Né? É desalinhamento de interesses, né? Conflito de interesses. E eu vejo, para complementar ainda mais, você perde no desalinhamento e ganha um concorrente. Em muitos casos acontece isso, né? O cara sai meio puto, desalinhado, com tudo que foi vendido, porque, volto a dizer, cara, gasta-se milhões. Puta de um negócio, real off-site, cara, framework, tesão. Cara, aí começam, aí vão pro jogo, né? Execução. Aí tu vai pro jogo e você começa a falar, cara, peraí, pô. Tudo aquilo que foi vendido, né? O alinhamento não tá acontecendo. Aí começa a desencontrar as coisas. Um sai, outro sai, quando você vai ver, cara, não dá tempo. O barco já começa a estar deriva. Cara, e aí a chance de recuperar essa estratégia, porque aí você já desconectou, né? Sai um, sai outro, cara, saiu 2, 3 cabeças pensantes, cara, já desequilibrou o barco. O barco tá deriva no oceano. E você não contrata rápido, né? Não. E você não treina rápido, você não alinha rápido. Então, por mais que você tenha bons processos, mas as pessoas ainda são fundamentais. Ô Bessa, agora pensando nesse desafio, né? A gente está falando tanto no desafio de montar o planejamento, montar a parte estratégica e principalmente o que a gente entendeu aqui, talvez o maior gap é a execução depois. A gente vai ter em janeiro a mentoria high level, né? A imersão high level de 6 meses. E você é o primeiro que a gente colocou a parte estratégica como primeiro, porque todo o resto não vai funcionar se a estratégia não estiver bem desenvolvida. A gente tem alguns empreendedores que já estão dentro desse programa, mas a minha pergunta, a pessoa que estiver lá, dentro da tua aula, ela vai conseguir já desenhar e começar a ter esse framework para desenho desse plano estratégico e ela vai conseguir ter essas ferramentas depois de como garantir, de certa forma, que essa execução vai ser feita ou conseguir entender que momento que ela não está sendo executada e como reverter esse jogo? Eu acho que sim. A forma que a gente está construindo tudo isso, né, um alinhamento que a gente teve aí, o Colette, é ter sim uma parte que é repertório, isso é importante, né? As pessoas precisam se educar em relação à gestão, então tem uma parte que é repertório, mas certamente a gente vai trazer aspectos práticos, né? Então a ideia é usar a nossa plataforma, por exemplo, para ilustrar toda essa questão do diagnóstico. Momento atual. Exato, como que a gente, né, como que eu me enxergo dentro daqueles gráficos de maturidade. Puta, minha empresa tem 15% de maturidade financeira, não é possível. É possível, tá aqui. Assusta. E, de novo, né, a ideia é que a gente consiga dizer a todos vocês, né, que vão participar do programa, aquilo que vocês não sabem ainda sobre a empresa de vocês. E com isso a gente coloca ação em cima e... O empresário que estiver lá vai ter acesso à ferramenta para conseguir fazer esse planejamento dele e ter talvez o raio-x dele. A gente está pensando ainda no formato, porque como o tempo é limitado, né, e é um processo denso, né, como eu disse, nada lá é raso, né, e comum não pode ser mesmo. Então a gente não sei se vai dar para a gente fazer, né, todo mundo ter o seu ali, mas vai ter a possibilidade da mentoria posterior. A gente vai ter essa possibilidade. Agora eu vou dar um insight matador. Você é empreendedor que vai estar lá no Bootcamp High Level. Essa vai trazer uma das ferramentas da consultoria, onde você vai ter inicialmente um raio-x. Vai montar um squadzinho, vai responder um questionário, você vai sair de lá com um raio-x, um panorama do grau de maturidade em diversos pilares do seu negócio. É uma ressonância magnética, não é um raio-x não. Coisa que eu falo como pequeno empreendedor hoje que sou, não tenho no meu negócio.
Então é muito importante que você entender que você precisa de ajuda. É. E esse raio-x, essa ressonância magnética, é a mesma coisa que quando a gente vai ao médico, né? A gente vai te dar o seu problema. É. Como tratar o seu problema é um plano, obviamente, que a gente vai dar o direcionamento, mas o cara não vai sair de lá com a execução pronta. Sim. A gente vai dar o norte total e ferramentas e modelos para ele poder construir. E pior que isso, Colete, é o cara se automedicar, né? Porque Não, tem gente que nem no médico vai. Né? É o Google. Como resolver a dor de desespero, vai estéreo. tomar- ChatGPT agora. ChatGPT. Você acha que é uma enxaqueca quando você descobre que você está com câncer É. no cérebro. Né? E isso acontece muito. Mas o que eu vejo que talvez é legal desse programa, diferente das imersões pontuais, que tem a sua validade, quando a gente vê, principalmente bastante, por exemplo, a gente faz a de vendas e marketing, o empresário sai lá, alucinado, querendo implementar tudo, que muitas vezes até não está alinhado com a estratégia dele, mas ele viu uma série de ferramentas e ele quer colocar todas o mais rápido possível, que ele entendeu que existe um gap na área de vendas e marketing dele. E ele coloca, muitas vezes ele tem resultado, porque ele colocou em prática, aplicou certinho, fez mentorias, acompanhou, deu certo. Só que o que acontece? Começam a ter outros problemas, porque a empresa não é feita só da área de vendas e marketing. Ele começa a ter problema no operacional, ele começa a ter problema no financeiro. A gente viu que ele começa a ter outros desafios. Então, assim, o legal do programa, para quem tiver a parte de planejamento estratégico estruturada, depois vai poder fazer o acompanhamento nos outros meses, porque vão aparecendo desafios diferentes. E talvez ele não vai conseguir resolver a empresa dele em um mês, todas as áreas. Mas lá ele vai conseguir resolver. Planejamento estratégico no primeiro mês, vendas e marketing no segundo mês, operacional no terceiro mês. Aí, legal, resolveu talvez o core da empresa. Mas depois ele vai ter outros problemas, financeiro, suprimentos. Quando a gente pensa, talvez, numa empresa, principalmente de segurança e facilities, onde a margem é baixa, quando eu economizo 1% de todo o custo, quanto isso representa no meu lucro? Eu estou focado, talvez, só em fazer aquisição de novos clientes, que vai ser uma parte pequenininha que vai entrar para o lucro. Mas se eu tenho uma estratégia de redução de custo, controle de suprimentos, ou o dinheiro que eu tenho em caixa fica parado dentro do caixa, eu não tenho nada para fazer, talvez, com esse dinheiro. Então, eu vejo que, dessa vez, o programa tem uma linha de continuidade para garantir que depois de 6 meses não tem como ele não sair, talvez, pelo menos, para o nível seguinte. Porque até o que você trouxe, Colete, é interessante, você falou para mim, até para o Bess, o seguinte, ó, esse cara chegou até aqui. Como que faz ele mudar a cabeça dele? Quando a gente olha para 5 anos e a gente vê todas as empresas que quebraram, só teve pequenas empresas que quebraram? Não. Gigantes que quebraram. Nem fica sabendo, né? Mas se o cara chegou até lá, como que ele voltou para trás? Pois é. O input que eu trago assim, e da minha experiência como executivo, né, de grandes corporações nesse mercado, e hoje empreendedor de uma empresa pequena. O que eu trago assim como virada de chave? Eu estou preparando o meu negócio. Meu negócio hoje gera caixa, é altamente lucrativo, com produtos e inovações dentro do business, e eu sofro hoje com fluxo de caixa. Tenho relacionamento, tenho um grande potencial para crescer esse business, absurdamente, mas sei das dificuldades de caixa que eu vou gerar. Eu vou ter que ter para poder gerar esse crescimento de forma sustentável. Então eu quero controlar para não entrar numa alavancagem absurda. Hoje, e aí entra o porquê desse programa, que eu acho que é o mais legal. Não dá para o cara se frustrar e fechar os olhos achando que ele é o Superman da parada. Cara, eu conheço muito bem esse negócio. Mas eu não sou o cara de finanças desse negócio. E aí entra você, empreendedor que está aqui assistindo esse podcast, de abrir o teu coração e falar, cara, eu preciso de ajuda. Eu que tenho notoriedade, autoridade nesse setor, fui executivo de grandes empresas, empreendedor com uma empresa que gera caixa, estou procurando ajuda externa para a iniciação de montagem do meu conselho, para poder ter cabeças e mentes brilhantes, direcionando o crescimento continuado de forma sustentável. É isso. Agora, o cara tem que estar apto, cara, a aceitar um cara que vai vir de fora, que não conhece muitas vezes o seu negócio, e falar assim, cara, tu tá fazendo merda. Pois é. E aí, muitas vezes, eu acho que muitos empresários têm uma visão muito míope do negócio, né? Porque ele quer. vai direto na dor. Mas porque ele não vê quer. uma forma macro, talvez de uma forma Mas sabe por estratégica. quê? Isso a gente já viveu muito. O cara, ele não quer escutar a O verdade. cara vê assim, A verdade né? dói. Você vai dizer assim pro cara, tu não tem que trocar de carro porque o fluxo de caixa da companhia não dá pra você trocar de carro. Ó, como que eu não vou trocar de carro? Essa porra dá um trabalho do cacete. Coisa minha. A empresa é minha. Coisa minha. Esse negócio aqui toca meu telefone 3 horas da manhã que o cara fechou o portão, o vigilante fechou o portão no... Aliás, estou precisando de um iPhone 15. Porra, você tá louco. Aí você entra aqui pra dizer que eu tenho que economizar a retirada
desse puta problemão que isso daqui gera, você tá maluco, manda o cara embora. E acontece muito isso, É. troca o diretor financeiro, é o que mais acontece. E o pior, colégio, assim, quando eu vejo os pedidos de mentoria e de ajuda, são poucos dos empreendedores que estão bem e querem ajuda para chegar no próximo nível. Geralmente é quem? O empreendedor O que cara tá ferrado o já. barco já está afundando, e aí, na maioria das vezes, é difícil de você salvar. É É. difícil você pensar em planejamento estratégico quando a empresa está É, prestes a é o quebrar. mágico, né? Aí não existe milagre. O melhor momento que a gente viu mais resultado são dos empreendedores que fizeram as imersões e estavam bem e tinham ali capacidade financeira de investimento, tempo. E uma objeção que a gente recebe aqui na hora do pessoal conversar é falar assim, pô, Lucas, mas como que eu vou conseguir? Porque o programa são 4 dias. Como é que eu vou parar mais 2 dias da semana? Como é que eu vou parar 2 dias da minha semana para fazer o programa? E eu falo sempre pro Marcelo, se esse empresário ele não consegue parar em um mês, 2 dias, para olhar para a empresa dele do topo, ele é o que mais precisa. Ele é o que mais precisa, porque ele tem o salário de dono, mas talvez o dia a dia dele é o operacional. É igual o cara que não vai pra academia para não perder tempo de manhã. Daqui a pouco ele vai ficar acamado, ele vai ficar 15 dias na cama, e aí? Como é que anda a coisa? Exatamente. E aí eu vou falar uma coisa, conectando com o que você falou, que vai talvez frustrar muita gente, hein? Muitas empresas nos procuram para falar sobre financeiro, né? Putz, eu preciso de ajuda no meu financeiro, meu financeiro, meu financeiro. Só que, gente, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu vou falar. O financeiro é o fim da linha. Se chegou no financeiro, você já comprou mal, já pagou mal, já precificou mal, já contratou mal, já fez tudo errado. Chegou no financeiro, já materializou. Então, a gente tem que pensar antes de chegar no financeiro. Como que eu enxergo? Por isso que no nosso framework a gente tem 12 alavancas que se desdobram em mais de 60 aspectos. Por quê? Tudo isso vai terminar no financeiro. Só que se eu olhar isso antes, chega no financeiro, legal, ou menos pior, né? Então, não olhem só para o financeiro, olhem para a empresa de forma holística, incluindo pessoas, incluindo cultura, incluindo marketing, vendas, tudo. Né? Tem que olhar para isso de forma holística. Não é só o financeiro é output, já era. Porque muitas vezes o pessoal tem que olhar a operação, só que a operação é macro, né? É operação financeira, operação comercial, como você falou, É operação lógico, logística, tudo. E às vezes, muitas vezes o cara com a visão míope, ele vai com uma lupa naquele probleminha ali, né? Ali achou. Mas ali, do lado ali, tá o dinheiro tá indo pelo ralo e o cara não consegue enxergar, não cara. enxerga. Não enxerga. Mas aí tem um desafio. Pensa você quando você abriu a KR4. Vamos falar que você quisesse fazer o passo a passo certinho para abrir tua empresa. Onde você vai buscar informação? E seja diagnosticado para o teu segmento, que se encaixe 100%. Você vai fazer o que? Um FGV? Desde o começo, o empreendedor vai conseguir parar? Onde que você vai buscar essa informação? Então, na verdade, hoje o Bootcamp é a salvação para essa resposta, né? Por que eu digo isso? E digo na prática, né? Primeiro que você aprende com os erros dos outros, é mais barato, né? A gente tem Sem inúmeros dúvida. históricos no mercado de empresas fadadas ao insucesso e que estão prestes ao insucesso ainda vivas hoje. Estão na UTI prestes a morrer, tem algumas. Então você tem o histórico do mercado. Esse é o primeiro ponto. Para aqueles que têm relacionamento ou vivenciaram parte dessas empresas. Para quem não tem, cara, aí você tem que imergir mesmo. O modelo mais fácil de você aprender é com o sucesso que foi deixado rastro pelos outros. E o sucesso deixa rastro, né? Se você for pegar as mentes brilhantes, cara, os caras, né, deram um Ctrl+C, Ctrl+V ajustado ao modelo dele, é o famoso collab no digital. Cara, o que aquele cara fez que deu certo? Aquele cara deixa rastro. Pega os insights que esse cara aplicou no negócio dele e traz pro teu negócio, mas muitas vezes você vai ter que pagar o preço para estar perto desse cara. Aí é que tá o grande segredo. Por que a gente criou um business aqui diferente? A gente traz o cara pro game real. GV, cara, inacreditável, puta faculdade, fiz Dom Cabral, legal pra cacete, mas aqui o cara vai viver na prática durante 6 meses experiências de outros empreendedores com o mesmo problema. Tem coisa que a escola não ensina, né? Ensina, que é a prática. Na prática, a teoria é outra. A escola ensina o framework perfeito, mas Sim. no dia a dia, e o desalinhamento do time? O que você faz? Cara, fudeu. Tela azul. E é o que você falou também, é aprender com os sucessos, obviamente, mas especialmente com os insucessos. Né? Então, puto, o que você fez aí? Que merda que você fez que deu errado? Pois Cara, é. eu fui nesse caminho aqui, ó. Porra, legal, eu vou blindar, já sei que não é um caminho bom, né? Vou tentar outro. Então, assim, a gente aprende dos dois lados, né? Se você for pensar, né, tá falando de conselho. Se você for pensar o programa, é quase um conselho de 6 meses
E muitas vezes vai estar o teu concorrente lá te ajudando a estruturar, porque o mercado é sempre fechado para isso. Mas em que momento que você vai ter um CEO de uma grande empresa, não vou revelar nomes agora, tá? Mas quando você vai ter o CEO de uma grande empresa, quando você vai ter o diretor executivo, pessoas referências na sua área para te ajudar a estruturar, porque primeiro que o mercado é muito grande. Você consegue atender todo mundo? Não. Quer matar todos os seus concorrentes? E o legal do bootcamp, a gente não vai trazer receita de bolo, a gente vai trazer cenários, né? Dentro dos cenários, Foram cada um validados, né? cenários de boas práticas, de erros, de Sim, acertos, sim. e trazer opções para o cara tomar decisão, né? São dados também. que a E gente vai trazer. brainstorming, né? E Sim. essa troca é muito legal, porque não é porque, né, eu vou estar lá na frente, ou outras pessoas vão estar lá na frente, que não, isso que é muito legal num programa desse tipo. Eu aprendo bastante, muito, muito. Aprendo o setor, aprendo, puta, você fez desse jeito e deu, não tinha pensado. Então, assim, essa troca é muito rica, né? Mas, se a gente for pensar talvez na consequência e implicação de tudo isso, e você acompanha grandes CEOs e grandes empresários, quando esse cara chega talvez no nível, não vou falar no nível máximo, mas quando ele está no nível elevado de maturidade da empresa dele, tem governança, tem RP, tem plano, tem a parte estratégica, como que é o dia a dia desse empresário? Onde ele permeia, você falou muito do caixa, mas como que é o dia a dia dele para quem está assistindo se identificar o quanto está longe ou distante disso? Olha, eu penso o seguinte, quando você chega num grau de maturidade bom, né, significa que as pessoas têm autonomia, as pessoas estão preparadas, de novo a gente volta para as pessoas, né? Então, assim, se você tem que ser consultado para toda e qualquer decisão, você tem um grande problema, né? Então, assim, a maturidade pressupõe a autonomia responsável por parte das pessoas. Então, quando as pessoas fazem o que elas precisam fazer de acordo com as diretrizes de governança, enfim, o que quer que seja que a gente defina, é muito mais simples. E aí você vai olhar o quê? O que é sucesso, né, que a gente também definiu, a tal da governança estratégica, e vai vir um voo por instrumento, entendeu? E aí Esse que é o lance. Sucesso. E esse empresário Esse que é o lance. tem que estar naquela, ele falou desde o começo, tem que estar na onda pensando em outros negócios. Exatamente, porque se o cara tiver que olhar o Bitbyte lá, ferrou, o cara não vai sair do lugar, Ele conseguir tirar férias de um mês e o telefone dele não tocar. Aliás, ele não vai ó, conseguir, né? Posso fazer jabá aqui? Pode fazer jabá? Claro, deve. Assim, a gente tem um programa, né, nessa linha, na Unblocked, que é o seguinte, uma vez que a gente faz esse diagnóstico inicial, a gente classifica, né, o cliente dentro de uma escala de maturidade, que vai de inicial à excelência. Então, nosso objetivo enquanto consultoria, e a gente faz isso tudo no digital, tem plataforma tecnológica para isso, uma vez que a gente eleva a empresa ao grau de maturidade de excelência, em tese, ele não precisa mais da gente para apoiá-los a melhorar. Então, a gente converte esse serviço, essa abordagem, num conselho consultivo digital. Ou seja, a partir daí, você já está numa maturidade. Só que em toda aquela mandala que a gente criou, que são todas essas áreas, alavancas de criação de valor, você pode ter dúvida. Putz, pintou um projeto novo aqui. Então, o M&A, o que eu faço? Opa, eu tenho a quem recorrer. A gente atua na síndrome do topo da pirâmide. Então, você não está mais sozinho. Você pode não estar com a gente ali, porque já está no nível de maturidade legal. Então, isso é um produto, na verdade, um base de serviços que a gente tem que é bem interessante para empresas que precisam ter um conselho e já estão num nível legal. Tá? E eu posso dizer com toda afirmação, participo de um conselho como essa, cara, o nível de entrega, o nível de aprendizado, o nível relacional é surreal, cara. E aí é um input também que eu trago aqui para esse empreendedor que está assistindo. Os resultados que você tem hoje, as pessoas que você se relaciona, você já vai conseguir e vai manter o mesmo resultado. Se você quer mudar o nível, aumentar a frequência do teu cotidiano, do teu dia a dia, do teu negócio, você precisa dar um outro salto. Não tem jeito. Eu investi muita grana já para fazer mentoria com os caras mais brilhantes empreendedores desse país. Para ver o que esse cara pensa, como é que esse cara chegou até onde ele chegou, até para poder trilhar essa jornada, né? Tu tem que investir. Você quer mudar de nível, você tem que estar próximo de pessoas que vão te levar para outro nível. Costumo dizer assim, os amigos da escola, eles não são eles hoje que vão fazer com que eu mude De patamar, né? de patamar. Cara, são pessoas Puxar para baixo. que eu vou ter que comprar o acesso. Para estar do lado de pessoas que vão transformar a minha empresa, o meu CNPJ, inclusive o meu CPF, num período, um programa, por exemplo, como esse de 6 meses. Sabe que uma coisa legal que eu sempre enfatizo também é o seguinte, né? Não enxerguem isso, vou falar para a câmera aqui para o empresário.
não enxergue isso que o Colette acabou de dizer como uma despesa. Enxergue isso como um investimento. Por que investimento? Porque investimento pressupõe retorno. Todo investimento pressupõe retorno. E o retorno é esse que o Colette falou. Então, Exatamente. se você enxergar esse acesso, né, vamos comprar esse Comprar acesso acesso. como um investimento, esteja certo de E tem que você ROI. vai... Tem retorno. ROI, Tem é retorno. certeza. E se a gente olha para a parte financeira, né, a Bessa falou do M&A, a gente olha talvez há 10 anos atrás, não tinha o volume de compras de empresas de segurança facilities como tem hoje. E hoje eu vejo o mercado de segurança facilities com uma baita liquidez, onde a todo momento a gente conhece pessoas que a todo momento estão procurando empresas para comprar. Agora, são qualquer empresa? Não. E aí, se você chegar na hora, talvez, do M&A, tá acontecendo lá, a empresa está começando a fazer ali a due diligence, e aí procurar você talvez já seja tarde demais. Aí talvez você vai perder alguns pontos nesse processo que vai te custar isso na hora de uma compra, né? Não, sem dúvida. E é muita grana que é deixada na mesa, tá, pessoal? Múltiplos. Agora, para aí. É muita Eu grana. vou entrar num spoiler legal. Queria que você falasse sobre isso. Vamos, por Deixa eu exemplo. fazer uma pergunta pra ele, então. Claro, a minha é matadora. É. Mas pode fazer a tua. Ô, Beto, vamos supor que a gente tava com os empresários. Que Ele medo. ele fala assim: eu não tenho tempo, vou mandar o meu CFO. Não, vou mandar meu VP. Vou mandar meu diretor comercial para fazer esse high level. Ah, vou mandar, sei lá, o meu sócio, talvez minoritário, para fazer. Você acha que vai ter o mesmo resultado? Olha, eu penso o seguinte, tem coisas que não se terceiriza. Né? Atividade física, é só você que pode fazer por você. Né? Se você não tiver a preocupação de cuidar da tua empresa, da saúde da tua empresa, do bem-estar, assim, não me parece uma decisão inteligente. Né? Quer mandar porque, pô, enfim, não posso ir de fato, estou viajando, ok, sem problema, acho que sempre vai agregar. Mas, via de regra, É o seu negócio, né? é o seu negócio, é a tua saúde, né? A saúde da tua empresa, é o que você vai deixar para a próxima geração, é o que você Cara, vai criar valor para vender. não terceiriza a responsabilidade do seu sucesso. Não pode. Agora, Fica pergunta refém. matadora. Vamos lá. Vamos lá. Essa daqui é bombástica. Eu queria que você explicasse. Pois bem, o cara teve o diagnóstico, método que a gente está apresentando, esse bootcamp de 6 meses. Aprendeu um pouco dos conceitos de planejamento estratégico, montou o squadzinho lá, ok. Esse cara está crescendo, esse cara tem uma empresa promissora, geradora de caixa como eu, inovação dentro do mindset, precisa ajustar o nível de maturidade de diversas áreas. Ok, esse cara tem interesse no M&A, em vender esse business. Como que o processo de governança e no processo de valuation, tudo isso você está colocando aqui, planejamento estratégico, a criação de governança, se converte em espécie no M&A. Tem grana. Esse empresário que está aqui assistindo, depois de 6 meses, preparou a empresa, aprendeu, ele teve o raio-x no diagnóstico inicial contigo de planejamento estratégico, ele passou por todas as áreas, vendas, marketing, operações, finanças, suprimentos, jurídico, estratégia em operações, facilities, tudo de A a Z. Uhum. Esse cara está pronto para construir um novo case, para apresentar essa empresa para um M&A, para ser comprado por esses players gigantes que estão comprando tudo e todos. Então, vou Aí, meu irmão, tentar a responder. conta fecha. Esse valor desse bootcamp saiu. Não, vai na urina. Agora isso aí sai, ó. a gente podia cobrar take rate, né? 10% do valor do percentual M&A, né? Essa resposta é fantástica. Tá. Bom, eu vejo da seguinte forma. Primeiro que isso é uma cauda longa, né? Então, se você, como eu falo, né, tem projetos que a gente trabalha que é literalmente arrumar a cozinha. Você chega, a contabilidade está zoada, o tributário está zoado, arrumar a cozinha. Isso leva tempo. Então, é um processo, como você bem disse, né? É uma jornada de cauda longa, sei lá, talvez uns 2 anos, aí 3 anos, para a gente deixar a empresa redondinha, né? Obviamente, com o dono querendo fazer. É o que a gente falou. O cara, não, Dá pra fala aí com o terceirizar, meu, né? fala aí com o meu... Vai terceirizar. Cara, não. Eu costumo dizer o seguinte, né? Você tá com uma dor de garganta, mas qualquer PS, você chega, você olha a garganta, tá inflamada, toma aqui um anti-inflamatório. Agora, quando você vai operar a coluna, você não vai em qualquer lugar. Então, o que a gente faz é operar a coluna. É uma cirurgia de cérebro. Né? A gente mexe na espinha dorsal da empresa. Então, tem que ser levado muito a sério. Esse é um primeiro ponto. Dito isso, geralmente, o M&A, assim, o valuation das empresas é dito pelo mercado. É o mercado que dá preço, certo? Então, existem múltiplos, né? Toda empresa tem o seu valuation, mas
vale o que estão dispostos a pagar, né? Não necessariamente o que você acha que vale. Dado que os múltiplos são resultado daquilo que é preto no branco, ou seja, o financeiro, o balancete, né, a DRE, o caixa, geração de, enfim, tudo isso aí que a gente já conhece, isso é preto no branco. Vai lá, audita, faz due diligence e está tudo certo. Só que tem uma outra parte do valuation que é intangível, né? E eu chamo de modelo de gestão. Então, assim, uma coisa é você chegar lá no fim do terceiro ano e falar para um comprador, né, potencial, falar, Colette, olha só, estou te entregando aqui uma empresa não só lucrativa, com MRR de 1 milhão né, 1 milhão, geradora de caixa, perdi pororó, isso aqui está o balancete, está auditado, preto no branco, mas também uma empresa com um modelo de gestão maduro, né, com um ambiente de governança corporativa robusto, com processos bem definidos, com uma liderança empoderada, capacitada. Então você não está levando só uma empresa que gera caixa, você está levando uma empresa que tem um modelo de gestão robusto. Isso tem valor, isso tem muito valor. Tem empresas, tem fundos que fazem valuation considerando inclusive esses dois aspectos, quantitativo e qualitativo, e atribui múltiplos a esse intangível. Então, uma vez que você abre o livro e fala assim, ó, olha onde a gente estava aqui na governança, começamos, né, há 3 anos atrás com 0, não tinha nada, a gente foi para 20, depois para 28, para 42, hoje a gente está em 78% do nosso grau de maturidade de governança, e a gente tem isso aqui, ó, isso. Não tem conversa, entendeu? Você materializa, tanto quanto o próprio balancete, a evolução da sua empresa ao longo do tempo, né? Então, isso é sustentável, é Isso musculatura. normalmente são quantos, pela tua experiência já de M&A, chega ao quê? Quantos múltiplos essa segunda parte mais estrutural? Olha, eu vou... Ele acrescenta ou ele penaliza? Na verdade, assim, os dois, né? Porque, em geral, eu vou tomar como base um último captação que a gente fez aí, né? Esse múltiplo, ele poderia chegar até 3, né? Então, O de governança, o de o planejamento. de intangível, porque não é só, eu chamo de modelo de gestão, na verdade, né? É escalabilidade do modelo de negócio, é ambiente de governança corporativa, perfil de só, enfim, uma série de questões, né? Qualitativas, né? Que não estão no balancete. Então, neste caso, ele poderia chegar até 3. E nós tivemos o valuation inicial em 1.3 ou 1.7, alguma coisa assim. Ou seja, você deixou, no mínimo, ali um ponto e meio ali na mesa. 1,5 de múltiplo é grana pra cacete. Bootcamp, você faz 1000 bootcamps com esse negócio. Com essa grana que você deixou na mesa. Então, por quê? Porque você geralmente não consegue contra-argumentar. Fala, não, mas eu tenho sim, ó, minha liderança, mas não tem, cara. Ó. E acho que pode até acontecer, né, Bessa, do cara desistir de fazer uma compra quando ele vê um nível de maturidade muito baixo, inconsistência das informações, tudo bagunçado, isso né? sem dúvidas, isso sem dúvida. Por isso que a gente está partindo da premissa de que já arrumamos a cozinha. Se a cozinha estiver zoneada, não passa nem ali. Acabou aí. Quando tem um modelo de negócio de aquisição onde o cara só quer comprar, teoricamente, a questão lógico, tem que ter a receita, o lucro daquele contrato, só que ele ignora toda a parte de SG&A, a parte de administrativa, que é o indireto, porque na estrutura dele ele já tem toda essa base e só vai incorporar só essa carteira. Ele vai se preocupar com essa questão da qualidade? Sim, eu acho que sim. Obviamente que ele vai se beneficiar de uma sinergia que ele já tem, né? Já tem um contador, já tem um diretor financeiro, já tem um cara do mar, eu não preciso duplicar tudo isso, né? Então, no final do dia, para ele vai ser valor, né? Ele vai estar levando um EBITDA operacional, talvez ali, fora back-office, essas coisas, né? Geralmente a gente enxerga esse cenário quando a gente vende, né, vê transações de M&A com players estratégicos, né? Ou seja, empresas de segurança grande comprando empresas de segurança. Porque tem transações de M&A com fundo. O fundo, ele geralmente vai manter a estrutura da empresa inteira, então não faz muito sentido, né? Mas sim, isso faz diferença. Facilita muito o processo de integração pós-aquisição. Tem casos, inclusive, que é interessante, que a empresa adquirida é tão madura. Eu já vi isso. Que é muito mais madura do que quem está comprando. Eu já vi isso. Compra a cultura até da empresa, né? E aí, já vi isso. Já vi e já vivi isso. Exato. Ou a grandona destrói o que foi construído a pequena. Né? Eu acho que é bom, eu não vou citar nome, mas eu tenho um case cheio, nossa, né? Vários, né? Cheio.
E a questão do tempo, que lógico, quando você faz a aquisição, você tem aquele tempo de permanência dos sócios, né? Normalmente são É, 5 anos, pode ou não 4. ter, né? Pode ou Quando a não ter, empresa tem geralmente tem. a qualidade comprovada, ele consegue diminuir esse tempo de permanência e o cara ter a retirada dele ou não? Eu acho que isso é muito negociado, É? viu? Porque Não tem geralmente. um modelo pronto. Eu acho Não que dá, não, né? né? Não tem um modelo pronto, porque geralmente ele fica como um executivo, sendo remunerado como um executivo. O último E, M&A que aconteceu no mercado, o é, sócio empresa X falou, eu não fico um dia. E É, nomeou comprado. um executivo, falou, cara, tem isso. pra tocar essa E muitas transição. vezes, né, assim, a composição do preço de uma transação tem um componente chamado de earnout. Então, earnout é o seguinte, pô, legal, você faturou 3, 5, 7, você está falando que você vai para 15? Tá, então vale, sei lá, 7 múltiplos de EBITDA. Toque 5, esses dois aqui para bater o 7, Vai é no só a earnout. hora que você chegar nos 15. Aí Então, te é um amarra a ficar gatilho, mais te amarra X um anos. pouco mais. Então, assim, vários modelos, né? Vários modelos. Geralmente, quem está comprando é interessante manter, em especial se for startup, né, que é o founder, né? Porque é o founder que conhece do negócio, o cara que criou, né? Então tem valor isso, né? Em geral, é assim. Né? Ok? Isso aí. Mensagem final sobre o produto? Acho que o grande propósito desse podcast aqui é para as empresas começarem a se estruturar para 2024. A gente tem um mercado cada vez mais competitivo, onde muitas empresas quebram, pela parte financeira principalmente, mas muitas empresas nascem com um preço menor que o seu, porque também às vezes não sabem fazer uma composição de custo, mas o mercado se torna cada vez mais competitivo. Até hoje, quando eu pergunto para os empresários, vendedores, eu nunca vi ninguém falando que está mais fácil. Mais fácil de vender, mais fácil de fazer gestão. Então, trazer o Bessa aqui é para talvez acender essa luz e entender que existem possibilidades, você não precisa ficar na ponta do lápis fazendo por si só, porque você está gastando o bem mais precioso que não volta, que é o seu tempo. E o quanto tempo você vai ficar optando por errar as mesmas coisas, por vaidade, falta de talvez abrir o leque. Quando a gente pensa, por exemplo, até no investimento de imersão dessa de 6 meses, o nosso de high level, a gente brinca que é você ter o conselho, mas estar perto das pessoas com o maior nível de resultado dentro da sua área, e não é nem de conhecimento, é de resultado, que já foi traduzido isso em valor, pelo preço de um analista júnior. Então, qual é a desculpa para no ano de 2024 não partir para um crescimento? Porque eu falo que, não sei, a minha visão, se sua empresa não está crescendo, não é que ela está parada, ela está diminuindo. E os concorrentes estão indo, a gente já tem pessoas que estão no mercado e que não estão satisfeitas, porque se você tem uma empresa que não está crescendo, qual é a cultura que você tem lá dentro? A gente estava falando agora do alinhamento de interesses. Poxa, eu talvez não sou o empregado que eu vou ganhar dividendo. Só que se eu sei que uma empresa está crescendo, ela vai precisar de novas posições, novas responsabilidades. E se eu sou essa pessoa lá dentro de uma empresa que cresce, eu vou estar comprometido com o resultado da empresa. Agora, ao contrário, uma empresa que não cresce, está estagnada, onde o dono faz a retirada dele todo mês, qual é o tipo de pessoa que ele consegue contratar? Muito provavelmente outras pessoas que estão estagnadas. Sem dizer que tem a questão da inflação interna da empresa, né? Então, se você não cresce, o seu custo cresce. Porque a inflação, você tem dissídio, você tem dólar que sobe, você tem inflação, né? Exatamente. Enfim, tem toda a parte econômica afetando o teu negócio. Exatamente. Então, você vai corroendo margens, né? Então, a lição é, peça ajuda enquanto você ainda está surfando uma onda positiva. Não espere chegar no momento de declínio. Vai ficar aqui, debaixo do descritivo aqui, a Era vai colocar os contatos do Bessa para procurar. Vai estar o link do site, o Bessa vai passar tudo isso direitinho. E vai estar o link também do programa de imersão, que o Bessa é um dos mentores, vai fazer a primeira etapa. Então, a gente vai ter etapa de planejamento estratégico, liderança, operações, facilities, a parte de tecnologia e inovação, controladoria, suprimentos, financeiro, RH, que é onde a gente conseguiu montar um plano de 6 meses, onde seus desafios vão mudando, e vocês vão ter mentores que vão te acompanhando nesses desafios. De novo, se você não consegue parar 4 dias, que são um encontro mensal de 4 dias, num resort, num hotel no interior de São Paulo, para você se desconectar dos seus problemas do dia e começar a olhar a empresa por cima e sair do problema, que é muitas vezes o desafio que a gente tem. A gente está dentro do problema e a gente vive como se aquilo fosse algo normal. Aqueles problemas tivessem parte. Quinta, sexta, sábado e domingo durante 6 meses. Durante 6 meses. E aí não é um programa diferente dos outros, que é muito voltado à parte do conteúdo e network.
Esse vai ter visitas técnicas dentro de grandes operações, porque uma coisa é a gente falar o que o mercado está sendo aplicado, outra coisa é ir numa operação de grande porte, ver aquilo acontecendo e sair aí, entra muito no que você falou, Colette, que se você talvez fique olhando a mesma operação que você frequenta, aquilo é o teu limite de conhecimento. Agora, uma vez que você visitou uma grande operação, aquilo te abre os horizontes, tanto em network, conhecimento, relacionamento e as melhores práticas. E aí, uma vez que você tem conhecimento das melhores práticas, está na tua mão aplicar ou não e garantir que a execução vai ser feita. Então vai estar também aqui o link do programa. Diferente dos outros, não é só comprar, porque a gente entende que não é talvez para todos os empreendedores. Então passa por uma seletiva, conversou com o Marcelo, conversou com a gente, está aprovado. São 16 vagas, porque também a gente entende que se tiver uma sala com 40 pessoas, a gente não vai conseguir olhar com dedicação a fundo cada um deles. Então são 16 empresários, 6 meses para você virar o jogo da sua empresa em 2024 e talvez sair da concorrência do preço, porque você pode ganhar essa concorrência do preço, mas para onde ela vai te levar? Quantas vagas vendidas até o momento? 5 vagas vendidas até o momento. 5 vagas vendidas, então só restam 11. 11 vagas e o programa está sendo anunciado agora. Legal. Eu acho que é legal falar que esse programa também nasceu de uma carência que viu no mercado. Vai ter a questão do propósito do Bootcamp, que é disseminar conhecimento, subir a régua, né? E também da própria procura dos nossos bootcampers, né? Dessa demanda de ter um programa mais robusto. Então vem parte do propósito, né, Colette? Sim, sem dúvida. Né, Lucas? E com foco em gestão, né? O pessoal é muito técnico, né? Então falta essa parte de gestão. Acho que é um puta golaço. O grande pilar que tomamos essa decisão foi: o cara vai lá, faz os 3 dias, que era o modelo antigo, né? Aí ele sai de lá na segunda-feira, que não derruba a porta, manda todo mundo embora. Vai piorar o problema dele. Nesse programa, ele vai ter um convívio de 6 meses. 4 dias durante 6 meses. São 24 encontros presenciais, fora as visitas técnicas todas e os eventos que essa pessoa, como high level, vai poder participar de todos os eventos do Bootcamp. Então não tem como 24, 27, 30 encontros o cara não produzir diariamente os seus ensinamentos dentro do seu negócio. E a gente, falar que a gente confia tanto nesse programa que se você fizer o primeiro mês, o primeiro encontro, e falar que não gostou, não, fui lá, o Bessa, com todo o planejamento estratégico, olhei pra cara do Lucas do colégio, não gostei por algum motivo, tem o seu dinheiro de volta e a gente ainda paga mais R$1.000 do nosso bolso pelo tempo que você perdeu. Por isso que a gente colocou o Bessa. Por isso que o Bessa é o primeiro. Bessa, mensagem final. Bom, gente, é super prazer compartilhar com vocês essas questões relacionadas à gestão. Eu sou um apaixonado por isso, né? Acho que a gente consegue, né, iniciativas como essa, com um propósito real, né, de ajudar as pessoas, né, de ajudar empresas aí a se reposicionar, né? É muito legal. Então, estou super feliz de fazer parte disso. Obrigado pelo convite, né, tanto do podcast como para fazer a aula inaugural, né? Uma honra. E espero encontrar vocês, né? Espero encontrar Ganhou todos. mais um título. Tá vendo? Não escapou, não. Boa. Mas obrigado, acho que é isso. Então eu tô à disposição aí para trocar ideia com vocês aí. Legal. Galera, a gente se vê então no Bootcamp High Level, aula inaugural hoje com Bessa. Deu um spoiler aqui, a gente se vê em janeiro, durante 6 meses, juntos todos, 16 vagas, corra, garanta a sua vaga, e só restam 11. 5 já foram. Tamo junto, valeu!